Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso universo da física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual é o tema desta aula. Vamos juntos conferir? Aula 30, revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, agora sim, vamos a ela. Muito bem, pessoal, a nossa revisão parte 2, temos aqui os seguintes assuntos, olha lá. Temos aí, ó, decaimento radioativo, radiação e armas nucleares. Vamos iniciar falando sobre a radioatividade. Quando você observa este símbolo, você já pensa que o símbolo se refere a algo maléfico. Só que no decorrer das aulas nós percebemos que não é verdade. Muitas das vezes a radioatividade também é benéfica. Vamos juntos aí conferir com base nesta propriedade. No símbolo eu tenho esta radioatividade, que é a propriedade de determinados tipos de elementos químicos radioativos de emitirem radiações. O fenômeno acontece em duas formas, natural ou artificial. A radioatividade natural ou espontânea ocorre através dos elementos radioativos encontrados na natureza. Quais são esses elementos radioativos? O átomo radioativo estável, como, por exemplo, o núcleo do átomo, ele possui excesso de energia, ou de partículas, como, por exemplo, os prótons e nêutrons, e esta estabilidade faz com que ele busque uma forma mais estável. 2, a emissão de partículas. Então, a primeira é o átomo radioativo, a segunda, emissão de partícula, onde, durante o decaimento, o núcleo pode emitir partículas como alfa, beta e gama. Claro que, ao falar da partícula alfa, nós temos aí que ela tem massa maior e o baixo poder de penetração. Já a partícula beta, ele tem um poder médio, esse poder médio de quê? De penetração. Logo, são os elétrons ou os pósitrons. E a radiação gama, que é a energia pura, sem massa, com alto poder de penetração. E a liberação de radiação. Falou de radioatividade, eu tenho aí a liberação dessa radiação, que além das partículas, o núcleo libera radiação eletromagnética, que carrega energia para fora do átomo. E essa energia liberada pode ser aproveitada, em diferentes contextos. E agora, você tem aí, na forma benéfica, na medicina, que é o tratamentos como a radioterapia, mas também na energia nuclear, principalmente em usinas nucleares. A indústria que envolve aí a esterilização de materiais, controle de qualidade, entre outros. Perceberam que, ao falar da radioatividade, ela pode estar envolvida na parte benéfica ou maléfica. E, ao falar da radioatividade artificial, temos essa imagem que representa muito bem o que é a radioatividade artificial. Ocorre quando há uma transformação nuclear, através da união de átomos ou da fissão nuclear, que é um processo observado em usinas nucleares ou em bombas atômicas. Alguns átomos, como o do urânio, rádio ou tório, são estáveis graças ao resultado da combinação de nêutrons e prótons. E esta liberação de energia radioativa, pessoal,
acontece quando há uma transformação do núcleo estável, que nada mais é do que uma desintegração nuclear. E o núcleo começa a perder partículas. Quais são essas partículas? Alfa, beta ou raios gama. E dá-se o nome aí, pessoal, dá-se o nome genérico de radiação nuclear, que nada mais é do que a energia emitida pelo núcleo. Aí, com base nessa radioatividade, nessa radiação, eu tenho os tipos de radiação. Tipos de radiação. Nós vamos falar aqui dos tipos de radiação ionizante, que são principalmente formas de radiação, que são as seguintes: a emissão de nêutrons, que envolve principalmente radiação alfa, baixa penetração, barrada por papel. Radiação beta, ela tem média penetração, barrada por alumínio, como nós vamos ver daqui a pouco na imagem. Radiações gama, alta penetração, precisa de chumbo ou concreto para ser bloqueada, ou seja, radiação eletromagnética da mesma natureza que a luz visível, as micro-ondas ou raio-x, porém mais energética. E temos aí um exemplo do cotidiano: exames de tomografia, tratamentos contra o câncer, detectores de fumaça. Percebam como a radiação também está no cotidiano. Claro que, ao falar dessas radiações, nós temos a imagem. Vejam aí. Nós temos a imagem que envolve a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama e a radiação de nêutrons. O que você percebe aí? Que nós temos que a radiação alfa, ela vai envolvida aí até o papel e a pele. E a radiação beta, ela já ultrapassa o papel ou a pele, e ela é barrada no alumínio. Já a radiação gama, ela vai até o chumbo. E as radiações, a radiação de nêutrons, ela vai passando desde o papel, pele, alumínio, ao chumbo, e ela é barrada ali no concreto. E ao falar sobre essas radiações, nós temos aqui o exemplo aplicável. Olha lá, alfa, você percebe aí que as emissões de alfa, elas são partículas pesadas, porém de carga positiva, e formada por 2 prótons e 2 nêutrons, possui pequeno poder de penetração, como você percebe aí na imagem. E é por isso a sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Já as emissões de beta, você analisa aí, elas são partículas leves e compostas por apenas um elétron. Porém, desta forma, apresentam uma carga negativa e não contêm massa, possuem poder de penetração intermediário, podendo penetrar em uma folha de papel, mas não em uma placa de metal, como você percebe na imagem. As emissões gama, elas são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência, que não possuem massa e carga elétrica. E a capacidade de penetração, como nós observamos na imagem, ela é superior às demais partículas, fazendo com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. E ao falar dessas radiações, falamos também sobre um conceito importante, que é o conceito de decaimento, que temos por definição o processamento em que núcleos estáveis emitem radiação para se tornarem mais estáveis. Aí você percebe aí que existem aplicações do conceito de decaimento, como, por exemplo, na medicina, que vai envolver a radioterapia, diagnóstico por PET scan e a energia, principalmente em geração de usinas nucleares, na arqueologia, que vai envolver a datação por carbono 14, como nós temos aí na imagem. Ó. Falou de decaimento, eu percebo aí que se inicia com os nêutrons, depois eu tenho esses átomos de hidrogênio,
Aí você tem a fotossíntese, que envolve aí os átomos do carbono 14, e você percebe que o animal, depois de determinado momento, quando ele morre, você percebe na imagem aí. Aí vejam que isso refere-se à datação do carbono 14. Vejam que sempre teremos pesquisas sobre isso. Claro que falar da radioatividade envolve também risco, não só de forma benéfica, mas informa a radioatividade, como você tem aí na imagem, o uso indevido ou acidentes com materiais radioativos pode causar danos biológicos graves, como mutações genéticas, queimaduras e câncer. E além de contaminar o ambiente, como ocorreu principalmente no acidente de Chernobyl, como no caso do Césio 137 em Goiânia. Então, vejam que o uso indevido para a radioatividade também pode ocorrer, pode causar danos biológicos. Então, ao perceber que tem aí um material radioativo, você tem que prestar muita atenção que não pode manusear, como aconteceram aí no acidente de Chernobyl ou no caso do Césio 137 em Goiânia. Outro assunto também muito pertinente que estudamos foram as forças fundamentais da natureza. Existem aí 4 forças fundamentais da natureza, que são responsáveis por todos os fenômenos conhecidos. Lembram aí dessas 4 forças fundamentais? São a força gravitacional, como você percebe aí, a força eletromagnética, a força nuclear forte, que está envolvido aí principalmente com as partículas elementares, com a força nuclear fraca, você percebe aí as 4 forças fundamentais. Aí eu estou falando para a força nuclear, estamos falando por cima da matéria. Então, vejam, forças fundamentais da natureza, como nós temos aí, gravidade, força forte, força fraca. Logo, nós temos aí essas 4 forças fundamentais. E quais são elas? Vejam, as 4 forças são: a primeira, força gravitacional. Essa força explica a atração gravitacional dos objetos, como, por exemplo, astros e estrelas, que se atraem por causa de suas massas. O exemplo do sistema solar, onde temos uma estrela, o Sol, que atrai todos os objetos, você percebe aí que essa força. Então, assim, o Sol atrai todos os objetos, e ela é a mais fraca das 4 forças, mas tem alcance infinito, que foi explicada inicialmente por Newton e posteriormente por Albert Einstein na teoria da relatividade geral, que a descreveu como a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Claro que existem vários fenômenos, como, por exemplo, a atração entre a Terra e os objetos, a queda de corpos, órbita dos planetas ao redor do Sol, formação de galáxias e buracos negros. Mesmo sendo a mais fraca, é possível e ela é responsável por fenômenos em grande escala, como a estrutura do universo, como você observa aqui. Falar de força envolvida, a força gravitacional, eu observo principalmente para os planetas e o Sol. A segunda força, nós temos aí a força eletromagnética. Com essa imagem, nós temos a seguinte definição: é uma força que resulta da relação dos conceitos de eletricidade e de magnetismo. Esta força ela é considerada como forte e de longo alcance, tornando possível a existência de lasers, dos rádios, arco-íris ou a própria estrutura dos átomos. E nesta base, você observa aí que a força encontra-se a definição de que um campo magnético é o resultado de correntes elétricas, podendo formar, então,
uma força eletromagnética quando associada a ímãs. Você pode perceber aí que eu tenho o conceito de eletricidade e magnetismo. E atua entre partículas carregadas e também tem um alcance infinito, sendo muito mais intensa que a da força da gravidade. E existem muitos fenômenos, como, por exemplo, funcionamento de aparelhos eletrônicos, motores e geradores, a formação do arco-íris, a interação da luz com gotas d'água, a estrutura dos átomos e a ligação entre elétrons e núcleo. E é essencial, pessoal, para a tecnologia moderna e para a compreensão das interações atômicas e moleculares. Uma outra força muito importante é a terceira aí, que é a força nuclear fraca. A força nuclear fraca, a força responsável por dividir as partículas. Esta força foi descoberta no ano de 1973, numa experiência realizada no CERN, sendo responsável por fenômenos que acontecem à escala do núcleo atômico. E tanto a força nuclear fraca como a força eletromagnética estão relacionadas, sendo por vezes estendidas como a força eletrofraca unificada. Ela atua em escala subatômica, responsável por transformações no núcleo atômico, como decaimento radioativo. E que fenômenos são esses? A geração de energia no Sol, por meio de reações nucleares, a datação por carbono 14, usada na arqueologia, e a formação de elementos químicos em processos estelares. Vejam aí como nós temos na imagem, e trago esse comentário aí. Embora ela seja chamada de fraca, tem papel fundamental em fenômenos ligados à energia nuclear e à evolução do universo. E a quarta força, chamada de força nuclear forte, é a força mais forte de todas as quatro que aqui falamos. Hoje, mais que, no entanto, acaba por ter um raio de ação muito pequeno. Esta força ela é responsável por manter os núcleos juntos nos núcleos atômicos, tal como no caso da união de dois prótons, ou seja, em núcleos de hélio, apesar destes terem uma grande repulsão eletromagnética. E esta união foi exatamente o que levou ao estudo desta força, levando à descoberta de que os prótons e os nêutrons não seriam partículas fundamentais, sendo formados através de quarks. É a mais intensa das quatro forças, mas atua em um alcance extremamente pequeno dentro do núcleo do átomo. E qual é a função principal? Manter prótons e nêutrons unidos, vencendo a repulsão eletromagnética existente entre os prótons. E quais são os fenômenos? Estabilidade dos núcleos atômicos, processos de fusão nuclear, como os que ocorrem no Sol. Sem essa força, a matéria não existiria como conhecemos, pois os átomos se desintegrariam, como nós temos essa imagem aí, muito importante. Logo, as forças da natureza, como nós temos aí, representam a força da gravidade, que atua em grande escala, estruturando o universo, a força eletromagnética, que domina os fenômenos do cotidiano e da tecnologia, a força nuclear, que a força nuclear fraca possibilita transformações nucleares, como o decaimento radioativo. A força nuclear forte garante a existência estável da matéria. Aí você tem forças fundamentais, são essas quatro. Pessoal, chegamos ao final da nossa revisão, parte 2. Eu espero que vocês tenham entendido e até mais. Tchau.